dia, boa tarde, boa noite, afinal na internet é tudo 24 horas, começando mais um Aqui Tem Conteúdo no canal Silvio Miceli, que vai trazer uma entrevista super legal hoje sobre o mercado livreiro. Nós estamos de cenário novo, que você pode observar aí, inventamos algumas coisas aí, tudo para chamar a atenção, para você clicar naquele botãozinho lá de se inscrever no canal, para você receber todos os nossos programas, e dar aquele like também para fortalecer o canal. Bom, eu poderia falar que no Brasil o ministro da Saúde é interino, que no Brasil o Ministério da Educação não tem ministro e que ele fugiu para os Estados Unidos, ou poderia falar também que o novo secretário da Cultura é um ex-galã de Malhação. Espero que ele tenha bastante cultura. Como tudo isso não tem conteúdo, vamos ao que efetivamente tem conteúdo. Escrever um livro pode ser o sonho de muitas pessoas, independente da sua área de atuação. Pode ser comunicadores, médicos, engenheiros, mecânicos, garis, enfim. A alma do escritor não escolhe o corpo a que pertence. E eu fiz uma entrevista com uma pessoa já que conheço de longa data, um grande amigo, que é o Fausto Martorelli, que é o editor da Casa do Novo Autor. Casa do Novo Autor, uma editora que está sediada no bairro de Ipiranga, na cidade de São Paulo, há quase 3 décadas, e que é a porta de entrada desse novo escritor. Com mais de 5.000 títulos publicados ao longo desses 30 anos de história, a Casa do Novo Autor, ela abre as portas para aqueles que querem publicar os seus livros, os seus escritos, mas não tem condições de bancar uma publicação de uma grande editora, e também acaba abrindo o mercado para novos escritores. E nós vamos falar a respeito disso, publicação de livro, os impactos da Covid nesse mercado também, enfim, tudo que está relacionado, desde você receber o manuscrito de um livro, né, que é escrito por jovens de 10 a 90 anos, como ele vai falar na entrevista, até a publicação final. E detalhe, ele acredita que o e-book é uma coisa importante, mas nada vai substituir o livro físico, impresso, aquele prazer de você sentir o cheiro do livro novo, de você colocar o marcador de livro, enfim, de você expor o livro na estante, coisa que os meios digitais não possibilitam. Então, como o Fausto diz, tire o seu sonho da gaveta. Escrever um livro pode ser, aliás, publicar um livro pode ser muito mais fácil do que você imagina. Acompanhe a nossa entrevista. Muito bem, pessoal. Agora no canal Silvio Miceli, nós temos hoje o programa Aqui é Conteúdo, e eu vou conversar a respeito de livros, mercado livreiro, edição de livros, e convidei para hoje um amigo de longa data, que é o Fausto Martorelli, que é o criador e o editor principal da Casa do Novo Autor, uma editora localizada no nosso querido bairro do Ipiranga, que tem a função de abrir as portas para o mercado livreiro para quem quer publicar o seu primeiro livro, enfim, dá uma oportunidade que normalmente passa longe das grandes editoras que já têm aí o seu catálogo e tudo mais. Mas isso daí o Fausto vai falar com muito mais conhecimento do que eu. Fausto, tudo bem com você? Como é que está o nosso querido bairro do Ipiranga? É primo da Moca. Oi, Silvio. Vizinho da Moca, primo da Moca. Primo da Moca. Só tem o viaduto Pacheco Chaves lá no Separando. No Separando, ainda bem. E o Rio, né? E o Rio. Ah, sim. Silvio, bom dia. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo carinho. Satisfação falar com você novamente. Então, aqui, trabalhando aí, superando esse tempo de pandemia, esse período difícil aí que está sendo para todo mundo, mas estamos superando, estamos trabalhando, estamos na luta aí. Aliás, hoje é um dia atípico, né? Que está tudo meio que parado ainda, mas eu estou trabalhando. Isso é bom, né? Porque uma das maiores dificuldades que o pessoal está tendo ao longo da quarentena aí é trabalhar. Mas deixa eu te perguntar, eu já trabalhei com você já há muito tempo, conheço a editora também, já tivemos publicações, mas assim, nunca me passou de saber como é que você criou a Casa do Novo Autor, se isso foi uma ideia sua, se foi uma ideia de outro, se você teve alguma influência.
como é que começou a Casa do Novo Autor? Sempre foi no Ipiranga? E mais ou menos você tem noção de quantos livros você já publicou nesses anos todos, ô Fausto? Desde quando existe a Casa do Novo Autor? Silvio, a Casa do Novo Autor, ela é um braço de uma editora que começou no Rio de Janeiro, em 1988. 1988. Eu fui para 32 lá, anos. 32 anos. Eu fui para o Rio de Janeiro em 1984, trabalhar numa editora com o meu sogro, né? Era o tipo de trabalho, vender livro de porta a porta. Muita gente conhece esse tipo de atividade, esse tipo de venda de livro. Hoje não existe mais, né? Hoje não existe mais esse tipo, mas foi um segmento muito forte. Era do tempo de vender, como é que fala? Vender enciclopédia, Círculo do Livro, essas Barça, coisas? Barça, Mirador, Tesouro da Juventude, Tesouro da entre Juventude. inúmeros. Estamos ficando Eu velho. fui. Quem lembra disso já está ficando velho. E é que aconteceu. E eu fui para lá em 1984 para trabalhar nessa editora, que não vendia Barça, mas vendia publicações dessa própria editora. E lá eu conheci duas pessoas, dois amigos que se tornaram meus amigos, que em 1988 eles resolveram abrir uma editora, por quê? Para publicar o livro de um deles, que escrevia, mas não tinha oportunidade, não tinha espaço para publicar seus livros, como isso acontece até hoje. E assim foi feito. E eles fundaram a editora no Rio de Janeiro, em 1988. Passado alguns anos, com essa amizade que a gente tinha, eu indo de São Paulo ao Rio, aquela coisa toda, acabamos tendo a ideia de fazer uma editora em São Paulo, um braço da editora deles em São Paulo. Foi quando eu entrei na editora, no mercado editorial, ficando em São Paulo. Como eu sou daqui de São Paulo, eu ficava em São Paulo e eles ficavam no Rio de Janeiro. E assim foi, se passaram quase 30 anos, né? E a gente está sobrevivendo do mercado editorial, graças a Deus, que é um segmento que me dá muito prazer, me dá muita alegria. Graças a Deus, não tem nada de ruim nesse mercado, né? A gente só trata com pessoas do bem, com coisas boas, com livros. Então, é uma satisfação muito grande trabalhar desse jeito. Quantos publicação, eu acredito quantos que títulos você já publicou ao longo desses 30 anos, Fausto? eu acredito que a gente tenha publicado aí em torno de uns 6 a 7 mil títulos, mais ou menos. 6 a 7 mil títulos. E qual é o público principal? Realmente é o novo autor, de repente, um jovem, um adolescente que é apaixonado por leitura, literatura e resolve escrever? Ou é uma pessoa já, de repente, aposentada que busca na literatura um hobby e depois se aposentar? Ou o público é heterodoxo, não tem como você regrar? O público realmente não tem como segmentar esse público, sabe? É muito diversificado, é muito eclético, é muito estranho isso aí, né? Para dizer assim a palavra mais correta. Por quê? Eu tenho aqui autores que são médicos, eu tenho autores advogados, eu tenho autores mecânicos de automóveis, eu tenho mecânicos engenheiros civis, tenho mecânicos pedreiros, tenho jardineiros, né? Chefes de cozinha, uma infinidade mesmo. Há pouco tempo publiquei um livro, entreguei a versão de um mês e pouco atrás, uma autora que escreve sobre diabéticos, receitas para diabéticos. Sim. Então, ela se especializou em fazer um livro, né, com algumas receitas, esclarecendo algumas coisas sobre diabéticos. Ele está muito na moda, né? Está na moda. Mas isso ela já vem vindo há muitos anos, tá? É que agora ela nos conheceu e acabamos fazendo essa parceria e a gente acabou publicando o livro dela. Tenho livros de pessoas que fazem viagens e querem documentar a viagem, né, que foi feita. Tem livros de pessoas que ficaram enfermas, doentes, e depois se recuperaram, quiseram contar a experiência, e assim por diante. Tem livro de homenagem a uma outra pessoa, a um pai, uma mãe, um filho, um neto. E isso é muito eclético mesmo. Graças a Deus, é um público eclético que nos procura. E aí, quanto à idade que você perguntou, é também muito variada. A gente tem jovens de 18 anos, né, que escrevem poesias, temos
pessoas já de mais idade. Agora, há pouco tempo, também escrevi 2 livros, coincidentemente com o mesmo tema, 2 pessoas de 90 anos, que contaram a história da família, uma família suíça, e uma família italiana, que chegaram no Brasil. Então, elas, depois de muitos anos, quase 90 anos de idade, resolveram documentar essa coisa de como foi a chegada, como foi a vida aqui no Brasil. Enfim, é essa forma, é muito eclético mesmo o nosso público. Então vai de jovens de 18 a 90 anos ou mais, né? Jovens de 90 anos, exatamente. Tá a mentalidade jovem. E o Fausto Martorelli já escreveu quantos livros? Fausto Martorelli não escreveu livro. Não escreveu livro? Não escreveu. Casa de Ferreira, Espeto de Pau? Eu tenho o hábito de escrever, não é uma crônica, né? Eu tenho o hábito de escrever linhas, né? Eu leio alguma coisa, eu escuto alguma coisa, eu faço uma condensação, faço um processamento na minha cabeça e escrevo algum textinho para mim, né? Para mim, alguns lemas, algumas coisas assim. Mas livro mesmo eu não consegui escrever. Nunca me aventurei por essa seara. Mas ainda dá tempo, né? Você está um pouquinho longe dos 90 anos. Tô chegando, né? A gente vai chegando, né? Vai chegando. Mas eu tenho alguma coisinha em mente que um dia, quem sabe, eu consiga pôr no papel. Beleza. Deixa eu te falar. Geralmente as pessoas criticam, principalmente esses novos autores, nos quais eu me incluo também, que o circuito é muito fechado. Né? Essas grandes editoras, que inclusive estão passando por uma série de crises, né? Ver o que está acontecendo com a Saraiva e outras editoras tradicionais aí que acabaram sumindo ao longo dos anos, realmente um círculo fechado. É difícil, por exemplo, para um cara que, de repente, ele publica um livro com você. Então, ele tem o livro, vai lá debaixo do braço, igual aqueles caras que vendem livro de poesia lá no Bexiga, de sexta-feira à noite, né? Tem uma coisa bem paulistana, né? E é difícil realmente o cara entrar numa grande editora. Por quê? É muito mais difícil do que se imagina. É muito mais difícil do que se imagina. Não é fácil. Aliás, por isso, né? Por isso que a gente está aqui hoje, foi nessa linha que a gente começou, conforme eu expliquei. É muito difícil, porque o autor desconhecido, o autor que não tem mídia, ele fica de escanteio, vamos dizer assim. Você vai numa livraria, a livraria é um problema sério. Né? As livrarias são um problema sério, porque as livrarias eles querem colocar na livraria o que vende. Sim. O que vende. Então, eu sempre explico, aliás, eu explico e já tivemos experiências em loco, né? Eu peguei autores na mão, e fui em livrarias. Então, qual livraria o senhor quer, se eu acho que o seu livro pode ir? A livraria X. Tá bom, vamos lá. Eu, com o autor do lado, oferecendo a minha publicação. Eu sou representante da editora Casa do Novo Autor, e eu acabei de publicar um livro de um autor que não era quem estava do lado, não falei que era, e eu queria colocar o livro, vender o livro para a sua livraria. A resposta, todo mundo sabe, quem é no mercado, a gente não compra livro, a gente deixa consignado e a gente não tem espaço físico, a gente só consigna, tá bom. E quanto o senhor quer consignado? Agora eu não posso deixar porque eu não tenho espaço. Não tenho espaço e eu não posso deixar agora. Mas e se eu quiser deixar 2 livros? Não, depois, quando a gente precisar, a gente entra em contato com a editora. E assim é o mercado editorial. Ele deu um foda-se com respeito, mas foi um foda-se. Exatamente. Uma vez eu escutei de uma livraria, é verdade. Uma vez eu escutei de uma livraria, de um dono de uma livraria, que até se tornou um conhecido meu, porque a gente fazia muito lançamento de livro lá, ele abriu um espaço para a gente fazer o lançamento. E um dia ele falou para mim, muito claro, em todas as letras, ô Fausto, eu tenho aqui, ele me pegou um suporte de canetas, não lembro caneta que era, cara, essas canetas finas. Aqui, essa caneta, se eu vender uma caneta dessa, eu ganho o que é equivalente a vender 50 livros desses que você está me mostrando.
Então, eu prefiro vender uma caneta dessa do que vender um livro. Então, realmente é um comércio, um comércio. Não é aquele amor que a gente, às vezes, todo mundo imagina que Sim. exista, né? Pelo livro, pela literatura. Não é bem assim a coisa. O amor fica mais para o próprio escritor, né? Agora, isso tem a ver, o custo assim, a gente que já viveu nessa seara aí, o custo do livro no Brasil é muito caro, porque o custo do papel, o papel ele é cotado em dólar, né? Como é que pequenas editoras, como o caso da Casa do Novo Autor, etc., consegue lidar com essa questão do mercado? Porque, obviamente, que o preço do papel, ainda mais agora com essa crise política, pandemia, o dólar nas alturas, então o papel vai lá para cima. Isso também explica um pouco essa questão de ser tão difícil entrar numa grande editora, quer dizer, ela só vai realmente querer aquilo que ela acha que é líquido e certo para vender, porque ela não vai querer investir num cara que tem um livro, mas que o custo de publicação desse livro é muito elevado. Como é que funciona essa relação de moeda, de publicação? Porque realmente o dólar está muito caro, está mais de cinco reais por dólar, né? O que acontece? Realmente é isso aí. O custo ele é alto, né? E hoje, para um livro ser barato, o livro ser barato, o que barateia a edição? É a quantidade, é a tiragem. É a tiragem. Então, para uma editora bancar um autor, publicar um autor, nós, da editora, já tivemos essa experiência alguns anos atrás. Então, a gente elencava alguns autores que a gente julgava ter um potencial de venda, não é potencial de qualidade só disso, é um potencial de qualidade, de conteúdo e de venda. E nós fizemos isso. Não deu certo. Porque a tiragem para isso tem que ser grande, para baratear o custo unitário. Sim. Por quê? Por conta disso que você falou. O custo de produção é alto. Né? E não envolve somente o papel. O papel é caro, o papel é caro, mas existem outros custos muito caros. Os profissionais que trabalham nas editoras são caros, são pessoas especializadas. Nós temos um departamento aqui na editora, por exemplo, nós temos um departamento de criação. Então, nós temos aqui, se não me engano, 3 ou 4 pessoas que trabalham full time em criação de capa, criação de layout e etc. Nós temos o departamento de diagramação, né? Diagramação do livro, também são mais 3 ou 4 pessoas que trabalham diariamente na diagramação. Esses profissionais, eles são muitas funções, são muitas funções especialistas que, obviamente, vai encarecer o produto final. O que aconteceu com as editoras pequenas como a nossa e como outras tantas, eu acredito, eu estou falando em nome de todas, porque eu acredito que seja isso. Com o advento de equipamentos digitais para produção de livros em pouca tiragem, viabilizou a tiragem desses livros. Ele não barateou o custo unitário, mas ele viabilizou no custo total de uma edição. Então, você pega uma edição, você não precisava mais fazer 1000 livros, no mínimo que acontecia. Nós mesmos trabalhamos muitos anos com uma tiragem mínima de 750, 500, apertado, 1000 livros, porque não tinha condição de fazer uma quantidade menor. Hoje em dia, nós temos equipamentos digitais que permitem isso. Então, foi a forma que nós, essas editoras, encontramos de fazer uma tiragem menor, atendendo a demanda do autor, e atendê-los. Essa que é a questão que a gente chegou a... São essas impressões, isso que você fala dessas máquinas novas digitais, são essas impressões sob demanda que você tem. Qual seria, por exemplo, por exemplo, alguém vai procurar você aí na Casa do Novo Autor, escrever um livro XYZ e vai falar assim, olha, eu quero publicar esse livro, só que é uma tiragem pequena porque é para a família. Vamos colocar assim, o mínimo que ele faria, que seria vantajoso para todos, seria o quê? 50 cópias, 100 cópias? Como que essa impressão sob demanda impactou o trabalho de vocês? Eu entendo que o trabalho nosso de editor é muito mais do que vender a publicação. Né? Eu entendo que nosso trabalho é orientar essa pessoa que vem nos procurar. Então, eu tenho uma conversa, a gente acaba, inclusive, eu repito, o nosso ramo é muito legal, porque a gente acaba se envolvendo com as pessoas, cria uma amizade, um vínculo bem legal.
Então, o que a gente conversa? Eu converso. O que você vai fazer com o livro? Qual o teu objetivo do livro? Eu quero distribuir no meu bairro. Tá bom, então, qual é o teu potencial de distribuição no teu bairro? Né? Qual é o tamanho da sua família? Ou, por exemplo, professor. O professor nos procura muito. Professor. Aí eu acho que o professor tem um potencial muito grande, porque os alunos estão ali. Então, cada caso é um caso. Às vezes tem autores que me procuram, posso, quero publicar, você faz 1.500 livros? Eu faço, lógico que eu faço. Mas para quem você vai vender 1.500 livros? Porque 1.500 livros é livro... Parece que é pouco, mas é muito. Não, é livro para burro. É livro para burro. Agora, existem autores que têm o perfil e o pensamento de que vai trabalhar no livro. Aí é diferente. Então, quer dizer, não é do dia para a noite que acontece, né? Porque a pessoa... Hoje o livro precisa ter mídia. Se não tiver mídia, dificilmente ele vai sair das fronteiras, né? Do relacionamento do autor. Então, agora tem autor que investe, ele vai ter um canal de Facebook, tem um perfil no Facebook, um canal de YouTube, vai trabalhar o livro, vai ter um amigo que é jornalista que vai conseguir botar uma notinha no jornal para ele, outro numa revista, e aquilo vai indo. Aquilo vai indo. Colocar notinha no jornal, principalmente os jornais mais importantes, é muito difícil. Exatamente. Então, o que eu aconselho? Sempre que o autor vem, fala, de onde que você... Tem muita gente fora de São Paulo, da cidade, né? Muita gente. Eu sou da cidade de Ribeirão Preto. Legal, ótimo. Ribeirão Preto, vocês atendem o Brasil inteiro? O Brasil inteiro, inclusive até fora do país, eu já consegui fazer... Você tem publicações no exterior também? Mesmo. Fiz para autores de Portugal, da Alemanha, da Itália. Legal. Então, o que acontece? Esses autores fora de São Paulo, eles têm um potencial muito grande de trabalhar. Ele é amigo do presidente da associação comercial, ele é amigo do vereador, e assim facilita. Ele vai conseguir trabalhar no livro. Ele tem um networking melhor do que o cara que mora em São Paulo, né? Aqui, às vezes, ele é mais um. Em São Paulo, ele é mais um. Normalmente, normalmente é só o número, né? Então, a gente trabalha. Nós temos nosso trabalho de divulgação, né? Nós temos 2 sites que divulgam os autores. Às vezes, agora, semana retrasada, eu tive a oportunidade de participar de um programa de televisão fechada, TV fechada, onde era mais ou menos o tema, eu levei 10, 12 títulos na mão, e no meio do programa, na entrevista, eu consegui apresentar alguma coisa, falar dos autores, alguma coisa assim. Então, a gente sempre que tem uma brecha, é onde a gente entra com a divulgação do autor. Sim. E como é que você... Bom, tem 2 questões aí importantes. Nós temos a questão da pandemia, né, que é um assunto que não tem como fugir. A pandemia, ela é o assunto de 2020 e possivelmente vai ser o assunto durante muito tempo. Até comentei outro dia com meu filho, com meus familiares, que a pandemia ela vai ser objeto aí de teses de TCC, mestrado, doutorado sobre diversas disciplinas. Eu queria saber de você como é que está o impacto dessa pandemia, né, no mercado editorial, que você conhece tão bem. Se você acredita que depois, quando as coisas começarem a se tranquilizar, se você acredita que vai ter novos autores aí que aproveitaram esse tempo da pandemia para desenvolver novas habilidades, e queria que você falasse do e-book, né, o livro digital, o livro eletrônico. A Casa do Novo Autor também trabalha nesse segmento de fazer o livro, mas não publicá-lo fisicamente, apenas eletronicamente? Vamos começar pela pandemia. Desculpa. O que acontece? Eu tenho visto... a pandemia realmente ela atrapalhou todo o segmento, né? Acho que raríssimas exceções, com exceção de medicações, medicamento, farmácia, alguma coisa que deve ter dado um up legal. Mas o resto eu acredito que tenha dado um retrocesso bem significativo. No meu segmento, não aconteceu diferente. A gente parou, ficou naquele marasmo, né? Só que a gente sempre tem, como tem livros em produção, a gente conseguiu trabalhar, né? Agora, livros novos, durante esse período, foram raríssimos. Né? Coincidentemente, eu fechei um contrato semana passada com um professor de matemática que reuniu 20 autores, se não me engano, 20 ou 21, e estão escrevendo sobre a pandemia.
Então, eles vão publicar. Essa foi semana passada, eu fechei o contrato, estamos já trabalhando na diagramação do livro. E outro, que eu já fiz um livro para ele há uns 2 anos atrás, ontem, inclusive, me ligou e queria escrever alguma coisa sobre esse período, misturando pandemia, fazer uma relação com a política, enfim. Então, acontece de tudo nesse ramo editorial, entendeu? Então, às vezes a gente pensa que a pessoa está lá dormindo, não, ele está lá escrevendo, que vai colocar para fora em algum momento, né? Agora, uma catarse, né? Eu acredito que vai ser como você mesmo falou. As pessoas, elas podem escolher, elas podem pagar um psicólogo, um psiquiatra, ou de repente escrever também, não deixa de ser uma catarse. Exatamente. Eu tenho conversado na nossa campanha, né, de divulgação diária, eu tenho dito isso, né? A gente vamos aproveitar que nós estamos em casa, vamos mexer naquele livrinho que está na gaveta, vamos mexer naquele livro que está parado no computador, vamos dar uma ressuscitada nele, porque às vezes o cara escreve, o autor escreve, deixa lá guardado, um dia vai mexer. Então a gente está tocando. Quanto ao e-book, eu sou meio cético com isso aí, sabe? Eu sou um pouco mais conservador. Eu acho o e-book uma tendência, eu acho o e-book uma coisa muito inteligente, né? Muito inteligente, muito moderna, mas eu acho ainda que para os nossos padrões, para a nossa cultura, eu acho que está um pouco longe disso ainda. Eu conheci algumas em feiras que a gente participou em bienais, conheci algumas editoras que eram especializadas em e-book. Conversando, acaba trazendo informações para a gente. Sim. Mas eu, particularmente, acredito mais no livro físico ainda. Né? O livro físico. Por quê? Hoje o brasileiro, o autor mesmo, o leitor, ele quer pegar o livro na mão, ele quer ler, ele quer folhear, ele quer deixar do lado da cabeceira dele, ele quer ler no ônibus, ele quer ler no metrô. Então, o que acontece? O e-book ainda, eu acho que para nós brasileiros ainda não é uma realidade. Eu acho que com o tempo vai acontecer. Mas eu ainda acho que o livro físico, o papel, o cara pegar o papel, o autor ter o livro na mão, o leitor ter o livro na mão, eu acho que é muito mais palpável hoje. E o futuro, né? Hoje a gente precisa do aparelhinho, os leitores, né? Leitores, né? Os leitores de livro. Tipo leitores, hoje a gente, infelizmente, vou falar uma coisa que pode parecer meio grosseira, grotesca, mas é uma realidade. Hoje aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Bahia, Salvador, a gente entra com um telefone no metrô, o ladrão vai atrás, até a gente descer do metrô para ele roubar. Então, você vai entrar com um aparelho desse de leitor de livro no metrô, ele vai te olhar, a hora que você descer ele vai te roubar. Então, eu acho que ainda é um pouco fora da nossa realidade, o e-book. A gente produz. O que eu faço? Alguns autores que quiseram, a gente entrega o nosso arquivo digital para ele, né? Que é um direito dele também. Sim. E ele vai produzir isso aí em algum lugar. A gente até indiquei algumas 2, 3 editoras que trabalhavam com e-book. E foi isso aí que aconteceu. Eu penso assim sobre o e-book. Eu acho que é uma realidade, mas não agora, não para o nosso momento. Muita gente gosta de, assim, né? Historicamente, quando a tecnologia vai avançando, as pessoas elas gostam de decretar a morte dos veículos mais antigos. Então, por exemplo, quando surgiu a televisão, decretaram a morte do rádio, o rádio está aí até hoje, acabou se adaptando à internet, virou podcast, hoje você ouve rádio no celular, no rádio, no computador, em qualquer lugar. Aqui em Portugal eu ouço quase que todos os dias algumas programações de noticiário que eu gosto, mesmo estando aqui eu não vou perder o meu vínculo com o Brasil, sou brasileiro, quero saber de todas as confusões que estão acontecendo, que não são poucas, por sinal, né? Então tem essa tecnologia. E também o pessoal, quando começar nessas publicações digitais, primeiro foi a questão dos jornais. Realmente alguns jornais fecharam, não os tradicionais, mas alguns jornais fecharam, inclusive jornais queridos, jornais de bairro, nós que sempre militamos nessa área, né? Os jornais de bairro, alguns fecharam, alguns foram para a via digital. Então, você não acredita que o livro digital, pelo menos a médio e longo prazo, o e-book não vai matar o livro físico. O livro físico ainda tem o seu fetiche, vamos colocar assim, aquela coisa do prazer de abrir o livro, né? O cheiro do livro, o marcador do livro, quer dizer, toda aquela... Que o digital, obviamente, é a mesma coisa que você, por exemplo, outro dia eu entrevistei uma
uma especialista em realização de eventos aqui em Lisboa, aqui em Portugal, não só Portugal, Europa como um todo, que é a Linda Pereira, uma pessoa maravilhosa também, um doce pessoa. E o setor de eventos, obviamente, foi muito impactado por conta da pandemia, porque evento é gente, né? É para networking. E não dá para fazer networking online. Você pode, eventualmente, mas ela disse assim, que os grandes negócios, né? Os grandes negócios, as grandes ideias, as novas parcerias, geralmente sai naquela hora do coffee break, que vai o fulano lá tomar um cafezinho com outro fulano e, de repente, começa a trocar ideia e aí surgem novas ideias, novos livros, novos projetos, etc. E tal. Então, para você, o livro físico, ele está com o futuro dele garantido. Pelo menos Eu assim, acredito que sim. vamos colocar assim, nos próximos 20, 30 anos, quando a gente já não tiver, quando a gente já não tiver muito mais por aqui. Eu acredito que sim. Tenho quase certeza que não vai, do jeito que você falou, você se colocou bem. E o correio, que todo mundo achava que no início do século ia acabar. Correio, ninguém mais agora manda tudo por e-mail, manda tudo por antigamente facsímile. Depois veio, o fax morreu. E está aí o correio bombando, fazendo um trabalho maravilhoso, em algumas situações insubstituível, né? Então, eu acho que o livro digital vai continuar andando paralelo, mas o físico vai estar sempre na frente, eu acredito. Bom, nós vamos disponibilizar aí todos os seus contatos, viu, Fausto? Eu queria, para encerrar, primeiro agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que eu estou morrendo de saudade do povo do Ipiranga, dos meus amigos do Ipiranga, que são vários, tem você, tem o Gaspar Bissolotti, que é amigo de longa data também. Estou sabendo que está tudo fechado, mas com a graça de Deus, logo, logo nós vamos poder tomar um café da manhã lá na Patriopan, né? Pertinho de você e pertinho do Gaspar. Qual é o conselho para... conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas, enfim, para quem está nos assistindo, que tem essa coisa, tá com aquele, como você falou, né? Tá com aquele livro no manuscrito, talvez, até os jovens há mais tempo, que é meio difícil imaginar um jovem de 90 anos mexendo no computador. Eles mexem, mas é meio difícil imaginar. Mas, assim, quem está com manuscrito, seja manuscrito físico, ou seja manuscrito no computador, qual é o aconselhamento que você daria para que ele tire essa ideia do papel, que possa fazer uma catarse, possa ser também um escritor, uma pessoa que vai deixar a sua ideia de alguma forma aí para aqueles que vierem poder aproveitar de algum jeito? Eu acho que a gente trabalha muito com o lema, né, com a frase: tire seu sonho da gaveta, publique seu livro. Então, eu acho que a hora é essa daí, é pegar, é ter iniciativa. Porque muitos autores também imaginam que a publicação do livro é uma coisa extremamente inviável, dificílima, é uma coisa assim. Realmente é difícil, mas é difícil para nós que somos profissionais, né? Nosso trabalho. O trabalho do autor é escrever e nos procurar. Dali para frente, nós vamos ter que dar toda a atenção, todo o carinho, todo o suporte que o autor precisa para ter o livro dele publicado. Então, não é um bicho de 7 cabeças. O que precisa realmente, o meu conselho é esse: tira da gaveta. O feito é melhor que o perfeito. Então, vamos fazer. Aí a gente vai mexendo, a capa que ele imaginou, a hora que a gente coloca a capa numa tela, não está legal, diferente. Ele não gostou daquele azul, ele não gostou. Às vezes você imagina a capa e texto, quando você vai colocar mesmo no prelo, ainda acho que não existe mais prelo, né? Mas quando você vai colocar mesmo no prelo, você muda tudo, muda a capa, muda tudo. Não existe. Exatamente. Enquanto ele está na gaveta, ele está lá, pronto. A hora que ele a hora que ele toma vida, começa a tomar forma, aí o autor não gostou daquela frase. Aí ele botou o nome de um personagem que ele não gostou, ele troca todos os nomes. Isso faz parte do processo. Aquela capa que ele idealizou durante anos, a hora que ele colocou no papel, aquele azul não ficou legal, o verde não ficou bom, aquele rostinho da criança não está bem, né? E assim vai. Então, precisa tirar da gaveta esse sonho e começar a torná-lo realidade. E a gente está aqui para isso, né? Aliás, só para encerrar mesmo uma coisa que eu esqueci de falar,
que a Casa do Novo Autor também ela se especializou na realização de antologias literárias, que é um tema que vocês lançam, é um conjunto. Explica melhor para o pessoal, que aí, inclusive em termos de marketing, networking, é muito importante, o custo também é reduzido, né? Como é que funcionam essas antologias? A Casa do Novo Autor está com alguma antologia em andamento, em vista? Fala para mim. Essas antologias realmente foi um carro-chefe nosso durante muitos anos, né? A gente se especializou, nós temos mais de, eu acredito que hoje já beira aí perto de 500 ou 600 antologias, né? Então, essas antologias, esses livros, são oriundos de concursos literários, né? Geralmente a gente dá tema, né? A gente dá um tema. Tivemos aqui o pai, um amigo, um herói, mãe, eterna amiga, o sonho, que foi um sucesso estrondoso de participação, né? Palavras de amor, palavras de adolescente, onde o adolescente escrevia, colocava no papel o que ele sentia, e assim por diante. Fizemos um trabalho com um clube, chamado o Clube Palmeiras, aqui alguns anos atrás, né? Não conseguimos outros, mas fizemos Palmeiras, Minha Eterna Paixão. Foi um sucesso absurdo, os torcedores participaram, o Palmeiras nos deu muito apoio para fazer esse concurso, né? E assim a gente determina um tema, faz o concurso, os melhores são escolhidos, os melhores trabalhos, e a gente convida esses classificados para participar de um livro, onde eles aceitam ou não, alguns aceitam, outros não. E a gente publica esses livros. E é um livro que vai eternizar o trabalho do autor. E a Casa do Novo Autor? Hoje em dia a gente está fazendo muito isso com escolas. Escolas está muito, os alunos estão escrevendo. Os professores entenderam que à medida que o aluno escreve, ele automaticamente vai ler. Então eu tenho aqui, eu fiz agora com o livro da Baixada Santista 5 escolas. Então cada escola fez um livro. Os autores, os alunos participaram, são os autores. Então, a partir do momento que ele escreveu, ele vai ler. E junto com ele, lê mais os 30, 40 que tem no livro. Sim. Então, é um trabalho muito legal de se fazer. E aí, mais papai, trabalhoso. Mamãe, tia, tio, vovó vai querer ler também, e aí você vai. Todo mundo lê. E você, obviamente que as antologias também ela serve como captação de novos autores, sem dúvida nenhuma. Você tem um percentual mais ou menos? Sempre de uma antologia. Você tem um percentual bom de fidelização, vamos colocar assim? Olha, de cada livro, de cada antologia que a gente faz, sempre um autor ou 2 autores, a porcentagem eu não tenho, se precisar, mas sempre um autor, 2 autores se destacam assim, como ele quer fazer o livro dele sozinho, publicar o livro dele. Isso sempre tem. Porque ele viu que a coisa é legal de fazer, é boa de fazer, dá uma repercussão legal, as pessoas elogiam o trabalho. Porque uma coisa é você escrever num papel e mostrar numa mesa de família um poema que você fez. Aí todo mundo fala, legal, publica. A hora que você publica um livro com mais 50 poesias, por exemplo, aquilo toma um corpo muito mais legal. Sim. É uma satisfação pessoal que não tem preço. Ver o nomezinho ali impresso na capa não tem preço, né? Exatamente. Os nossos livros são documentados, ele tem SBN, que é importantíssimo. Todos os livros têm ficha catalográfica, todos os livros vêm com esse registro de SBN. Né? Em feiras e bienais que a gente participa, a gente sempre participou, né? Hoje em dia virou até um pouco inviável por causa dos custos, né? E realmente eu acho que Bienal do Livro é uma coisa que devia ser facilitar a vida do livreiro, do autor, do editor. Aliás, a Bienal de São Paulo desse ano, 2020, foi adiada também, vai ter só em 2022, né? Eu li alguma coisa por aí, por causa da pandemia. A gente estava até com ideia até de participar esse ano, né? No começo do ano a gente começou a fazer uns projetos, mas aí realmente em termos de custo fica inviável, porque onde vai parar esse custo? Na publicação do livro. Sim. E você, por exemplo, da Casa do Novo Autor, com certeza tem outras editoras também nesse mesmo segmento, até eu conheço algumas. Vocês têm alguma parceria, tipo, por exemplo, para participar de uma Bienal, de um evento, como de repente a Bienal
por conta das grandes editoras, acaba se tornando um evento mais caro, vocês, de repente, formam um pool dessas editoras para novos autores para participar ou não rola isso? Eu nunca pratiquei dessa forma, né? Sempre nós fizemos sozinhos, né? Sempre, nunca participamos em conjunto, mas está se tornando uma coisa que vai ser necessária, porque está inviável se participar da Bienal do Livro sozinho. Eu acho que muita coisa em termos financeiros, depois dessa confusão toda dessa pandemia, vai mudar. Eu acho que, assim, preços exorbitantes, lógico que sempre tem aquele que vai querer manter o seu status quo, né? Mas os preços exorbitantes que são praticados em alguns segmentos, eu acho que eles tendem, no futuro, a serem reduzidos, até porque está todo mundo sem dinheiro e as pessoas precisam ganhar, elas precisam comer, elas precisam, enfim, pagar suas contas, né? Então não adianta você, de repente, é mais fácil você pegar, eu não sei qual é o custo da Bienal, mas vamos imaginar, é mais fácil você pegar 10 editoras que paguem R$ 1.000, vamos imaginar assim, do que uma editora que pague 5, né? Talvez seja uma regra de sobrevivência nos próximos anos. Eu não sei como eles vão. Isso aí depende muito da organização da feira, né? Porque eles têm as grandes editoras que praticamente bancam a feira, né? Editoras grandes, monstro. Nós, que somos menores, realmente eu acredito que o caminho vai ser esse, porque se torna inviável. O custo desse ano, que seria, é uma coisa absurda. Eu não sei te precisar em falar em números agora, porque eu não cheguei ao final dos custos do projeto, porque como parou tudo, a gente não deu sequência. Mas realmente é absurdo. É uma coisa para quem é pequeno, médio, é difícil participar. É muito difícil. Imagino. A gente vai, às vezes que a gente participou, foi na raça, né? É uma coisa muito cara, muito cara. Mas isso dá retorno. Vamos ver se no próximo ano. A Dá participação retorno. em feiras dá retorno. Mas então, o retorno não é venda de livro, né? Muita gente interpreta até um pouco, no meu caso. Não, retorno é você reter o autor, né? Porque você tem num autor, você vai ter. Com a gente. Entendi. Mas eu acho que teria que ter feito algum estudo, algum outro tipo de ideia, de iniciativa, para proporcionar, durante o período da feira, alguma coisa que desse algum retorno mais imediato para as editoras, entendeu? Alguma coisa mais significativa em termos de retorno financeiro imediato. Porque a gente vai no stand, fica lá durante 10 dias, né? 12 horas por dia, é uma coisa sacrificante, é uma coisa muito longa, e esperando o autor chegar daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então, acho que alguma coisa teria que ser feito para facilitar um pouco a vida das editoras pequenas, em termos de custo, em termos de retorno financeiro, de rentabilidade, alguma coisa assim. Devia ter uma linha, eu não sei se existe, eu acredito até que não, mas devia ter uma linha na Secretaria da Cultura para financiar novos autores, pequenas editoras e tudo mais, mas nós estamos sem secretário. Vai botar agora o cara da Malhação como secretário da Cultura, né? Enfim, mas não vamos entrar na seara política. Mas deveria ter, inclusive para subsidiar, porque, como eu falei, o custo do livro, por ser caro, papel em dólar, toda a estrutura, todo o segmento que você tem para a realização do livro, isso acaba inviabilizando. Por isso, talvez que o Brasil seja um dos países onde menos se lê, né? E no Brasil nós precisávamos aumentar muito a quantidade de leitores, não é verdade? Então, existe ainda, sinceramente, eu não sei como está isso, porque essa mudança toda hora de governo, uma série de coisas. Essa lei Rouanet existe. Existia essa linha de crédito, mas só que era tão burocrático. Eu cheguei a ver isso. Que chegava algum autor aqui comigo, vamos fazer pela lei Rouanet? Eu falava, meu amigo, me desculpe, mas eu não tenho condição de fazer, é muito burocrático. Eu fazia outro jeito, a gente bolava uma outra forma de viabilizar o negócio em termos financeiros para o autor, mas porque pela lei Rouanet, era burocrático demais, muito burocrático. Eu cheguei há muitos anos, acho que mais de 10 anos, uma vez a participar de um evento a respeito da Lei Rouanet, e assim, não posso afirmar, não tenho provas para afirmar, mas me parece mais aquela coisa assim, que é feita, divulgada, tal,
mas aí fica por uma área restrita, normalmente de pessoas próximas a quem está comandando a bagaça, né? Infelizmente, a Isso gente aí sabe como já sabe que funciona, a gente sabe como funciona isso em qualquer área do conhecimento humano. Se você for para o mercado livreiro, no jornalismo, na medicina, acho que até no mercado de funerária, que infelizmente agora está em alta, né? aquecido, Com certeza tem os esquemas, tem quem manda, aquela história toda, né? Existe sim, a gente existe. Saber, eu nunca entrei nessa, né? Eu nunca fui a fundo, né, para pesquisar, para me informar sobre isso, porque acho até bom nem saber muito. Mas tinha que ter essa linha, uma linha de crédito, uma linha de incentivo mais fácil para o autor, né, para o escritor, para qualquer área da educação, da cultura, né? Qualquer área da cultura seria interessante. Tanto o pintor, né, o escultor, o artista plástico, né, que envolve uma gama de segmentos, a própria produção teatral, enfim, tudo isso aí, mas eu acho que deveria existir uma coisa mais simples e mais viável, que qualquer um tivesse acesso. Cultura, né? Seria interessante. Cultura seria bom para todo mundo, né? Cultura em geral, mais simples, mais simplificado possível, não cheio de restrições, cheio de sabe, documentação absurdas, enfim, muita dificuldade para se realizar alguma coisa com essa incentivo. Geralmente é muita dificuldade para vender facilidade, viu? Tem isso também. Dificuldade para vender facilidade. Bom, Fausto, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Espero que a Casa do Novo Autor agora, com essas questões da pandemia aí se estabilizarem, que você tenha novos autores que surjam. Acredito que não vai surgir um novo Kafka, né? Franz Kafka, e não Kafta, igual dizia até outro dia, até ontem, né, o ministro da Educação, mas acredito que não surja novos Franz Kafka para escrever sobre pandemias e destruições, etc., mas que surjam novos autores, que as pessoas, como você disse mesmo, tirem esse sonho da gaveta. Eu acho que todo mundo, no fundo, independente da sua área de atividade, quem trabalha com a comunicação é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Mas independente da área de atividade, as pessoas gostam de escrever sobre aquilo que realizam e realmente deixar como legado para o futuro. Isso é sempre importante. Então, agradecer mais uma vez a sua participação. Manda um forte abraço. Agora está começando o inverno hoje aí no Brasil, né? Aqui está começando o verão. Começa hoje. Tá um calor danado, viu? Tá um calor danado aqui. É inverno paulistano, né? Aí faz 35 graus na hora do almoço, chega à noite faz 10 graus. Mas mande um abraço a todos aí, um abraço ao nosso querido e amado Ipiranga de sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado para você também, obrigado pela oportunidade, Silvio. E quero deixar aqui as portas abertas para esses autores novos que estão querendo publicar. A gente está à disposição. Às vezes não seja o momento dele publicar, mas a gente está de portas abertas para orientar, para explicar, para orientar como funciona, independente de fazer publicação com a gente ou não. Tá bom? Perfeito, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Outro. Tchau, tchau.